Bom, eu vou falar um pouco sobre política fiscal. Política fiscal é a manipulação dos tributos, como a alteração ou a criação deles, e a atividade dos gastos do governo para regular a atividade econômica. O governo atua sobre o sistema tributário de forma a alterar as despesas do setor privado, influenciando a economia de um país. Como o governo arrecada seus recursos? A arrecadação fiscal do governo é formada pelas seguintes receitas: impostos diretos. Esses impostos decorrem da produção e comercialização, incidem sobre vendas, produção e importação, por exemplo, o IPI e o ICMS. Impostos diretos: mede a riqueza dos contribuintes, incidindo diretamente sobre seus capitais ou suas rendas, por exemplo, o imposto de renda. Contribuição à Previdência Social, que é feita por empregados e empregadores, e outras receitas, multas, pedágios, aluguéis e taxas. Onde o governo gasta seus recursos arrecadados? Em teoria, os recursos arrecadados pelo governo são revertidos para o bem comum, em investimentos tais como estradas, portos, aeroportos e custeios de bens e serviços sociais, como saúde, educação e segurança. Mas é importante ressaltar que não há uma vinculação entre receita de impostos e determinadas finalidades citadas anteriormente, ao contrário do que ocorre com as taxas e as contribuições de melhoria, cujas receitas são vinculadas à prestação de determinados serviços ou à realização de determinadas obras. Como o governo manipula a economia? O governo pode assumir duas posturas políticas dependendo do seu objetivo. Política expansionista: aumenta os gastos públicos em obras e infraestruturas, por exemplo, ou diminui a tributação. O governo, nesse caso, proporciona uma maior renda disponível para as empresas e famílias, com consequências benéficas sobre o nível de produção e emprego. Pode adotar uma política contracionista, e inversamente a política expansionista. Nesse caso, ele diminui os seus gastos, aumenta a quantidade de impostos. Nesse caso, a renda disponível para as famílias e empresas se reduzirá e haverá uma tendência à diminuição do nível de emprego e renda. Quais as funções da política fiscal? Função alocativa, que tem o objetivo de alocar os recursos quando os mecanismos de mercados falham em assegurar maior eficiência na utilização de recursos disponíveis na economia. Nesse contexto, o governo age de forma a determinar a quantidade de bens públicos a serem ofertados e calcular o nível de contribuição a ser feita por cada consumidor. Função distributiva: tem o objetivo de ajustar a distribuição de renda e riqueza na sociedade. A função distributiva normalmente é exercida por meio da tributação progressiva, que aplica alíquotas maiores para as camadas sociais mais ricas, e transferências que buscam redistribuir a renda e riqueza entre as regiões do país. Função estabilizadora: a função estabilizadora é um instrumento de política macroeconômica. Ela busca propiciar à sociedade um nível de pleno emprego, estabilidade de preços, equilíbrio no balanço de pagamentos e razoável taxa de crescimento econômico, que não são controláveis pelo livre mercado. Isso é um pouco de política fiscal e esperamos te ajudar